Olá, pessoal, meus queridos alunos do terceiro semestre do curso de Direito do Centro Universitário Rio Preto, UNIRP. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso, através dessa metodologia de trabalho em razão da pandemia, para que vocês não fiquem prejudicados. E não ficaram. Nós vimos nas últimas aulas o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou mutilação. Depois vimos o infanticídio e agora nós vamos falar do aborto. O aborto ele é tratado no nosso Código Penal em 5 artigos. 124, 125, 126, esses 3 primeiros tratam de tipos penais. 127, causas de aumento de pena, e 128, as hipóteses em que o aborto é permitido. Nesta primeira aula, eu vou fazer um apanhadão geral e depois a gente vai analisar artigo por artigo. Então, por isso é que essa aula eu estou chamando de aborto aula 1, para que a gente não tenha que ver tudo numa aula só, fica uma coisa corrida ou muito longa, carregada, até contraproducente, difícil para vocês. Então, primeiro vamos lá. Significado de aborto. Eu tinha um professor que falava para mim na faculdade: aborto é o produto, é o resultado do abortamento. O abortamento é a prática consistente na interrupção da gravidez. O resultado disso é o aborto. Mas a literatura, inclusive dicionários, eles equiparam o aborto ao abortamento. Dizem que o aborto é a interrupção da gravidez com ou sem a expulsão do feto. Então, aborto, abortamento, que eu já falei hoje, abortação, interrupção da gravidez. Repito, com ou sem a expulsão do feto. Quando a gente vai falar de aborto, ainda não estou falando do aborto como tipo penal. O aborto, de modo geral. A gente é obrigado a falar quais as espécies de aborto. Então nós temos o aborto natural, o aborto acidental, o aborto criminoso, esse sim vai ser objeto do nosso estudo, e o aborto permitido, que é uma exceção. Ok? Aborto natural, que quando a gente pergunta o aborto, quais são as espécies, as pessoas já vão logo pensando no direito penal. Não, vamos pensar no aborto. Tem um aborto natural. A mulher engravida e, por circunstâncias as mais variadas possíveis, ela não consegue levar adiante aquela gravidez. Houve a interrupção da gravidez, repito, com ou sem a expulsão do feto, ocorreu um aborto. Ok? É comum. Vocês já devem ter visto, tem mulheres, por exemplo, que depois de um determinado tempo, elas precisam fazer repouso, porque elas não conseguem segurar o feto, o nenê, que está no ventre materno. Isso é um aborto natural. Temos o aborto acidental. E o aborto acidental é aquele ocorrido por uma causa não desejada, não prevista, às vezes previsível, às vezes não. Às vezes com culpa da gestante, outras vezes não. Por exemplo, a gestante está caminhando na sua própria casa. De repente ela tropeça num degrau, num tapete, ou tropeça. Quem de nós nunca tropeçou? No nada. Tropeça e cai. E em razão dessa queda, ela tem a sua gravidez interrompida. Ocorreu um aborto acidental. Não houve culpa de ninguém. Pode ser que esse aborto acidental ocorra com culpa da gestante. Por exemplo, ela com aquele barrigão, já no final da gravidez, vai andar de bicicleta, se desequilibra e cai. Vejam um resultado
ainda que não fosse previsto, mas era previsível, previsibilidade, o elemento da culpa, claro que não é isso, né? Precisa ter a chamada inobservância do dever de cuidado objetivo. Ela faltou com o cuidado? Faltou. A médica havia recomendado, ó, cuidado nessas últimas semanas aí, hein? Não vai fazer nenhuma extravagância, não vai andar de bicicleta. Foi um acidente. Teve a culpa dela. Mas também não interessa para o direito penal. Sabe por quê? Porque o elemento subjetivo do aborto é só o dolo. Vocês vão se lembrar, culpa é exceção. Princípio da excepcionalidade da culpa, extraído do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que, em outras palavras, diz o seguinte: só se pune o autor de um crime quando o pratica dolosamente. Excepcionalmente, puni-lo-á por culpa. Quando? Quando houver previsão legal. No homicídio há, artigo 121, parágrafo 3º. Na lesão corporal há, artigo 129, parágrafo 6º. No aborto não há. O legislador não menciona o aborto culposo. Significa que, para o direito penal, o aborto culposo não interessa. Ok? Então, nós temos, repito, o aborto natural, chamado de aborto espontâneo. O aborto acidental, que pode ter a culpa da gestante ou não, também não interessa para o direito penal. Aí o aborto criminoso, este sim. O que é o aborto criminoso? É a interrupção intencional da gravidez sem que haja uma permissão legal, que é a quarta hipótese do aborto permitido. A permissão legal é a exceção. A regra, interrupção intencional da gravidez, aborto. 124, ou 125, ou 126. Tá? Esse é o chamado aborto criminoso. Interrupção intencional da gravidez sem que haja permissão legal. E aí a quarta hipótese é o aborto permitido. O aborto permitido, sim, é também aquela interrupção intencional da gravidez, só que excepcionalmente autorizado, permitido por lei. Nós temos no artigo 128 duas hipóteses. Quais são elas? O aborto necessário ou terapêutico, que é aquele praticado para salvar a vida da gestante. Havia uma necessidade, era preciso fazer isso, senão a gestante poderia morrer. E o outro, o aborto humanitário ou sentimental, quando a gravidez é resultante de estupro. Cuidado, hein? Eu já vi aluno responder assim: quando a gestante é estuprada. Não é isso. Às vezes a mulher já está grávida, ela vem a ser estuprada, isso autoriza o abortamento, a prática abortiva? Não. Não é isso que o Código está dizendo. Ele autoriza quando a gravidez resulta de um estupro. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a conveniência ou não, se essas medidas são boas ou se não são. E tem uma terceira hipótese, só que essa não está na lei. Essa é uma decisão do Supremo, resultado de uma ADPF, número 54, em que autoriza o aborto, a interrupção da gravidez, no caso de a criança ser anencefálica, ou seja, no caso de anencefalia. Muito cuidado com isso também. Por quê? Porque eu já vi questionamento seguinte: quais as hipóteses de aborto permitidas nos termos do Código Penal brasileiro? E a pessoa inclui essa da anencefalia. Essa aí não está no Código. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E às vezes as pessoas ficam na dúvida: mas o Supremo está legislando? O Supremo não pode legislar. Isso teria que ter partido do Poder Legislativo, como matéria de direito penal, Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional. O Supremo não legislou. O Supremo decidiu. Ele interpretou que, neste caso, não havendo expectativa de vida, diferenciando vida de sobrevivência, uma coisa é vida, outra coisa é sobrevivência. Nesse caso, ele poderia até sobreviver em estado vegetativo, isso não é vida. Tá?
Não havendo expectativa de vida, o Supremo autoriza a chamada antecipação do parto. E nessa antecipação do parto, o bebê vai a óbito. É uma faculdade, então o Supremo autoriza. Tem mãe que convive naturalmente com aquela situação. Eu sei que meu filho não vai ter uma vida normal, mas se Deus me deu essa missão, eu vou cumpri-la. Quero levar até o fim. Ok, direito dela. E tem mãe que não suporta conviver com aquela situação. Então, a Magna Corte entendeu que não há por que insistir, obrigar aquela mãe a carregar por meses aquela gravidez, que não vai prosperar, que não vai vingar. Aí ele autoriza. É uma questão polêmica também, mas é esse o raciocínio. Assim como nas outras duas hipóteses, aquela do aborto sentimental ou humanitário. Tem gente que pergunta pra gente, com razão, o que o bebê tem a ver com isso? O que a criança tem a ver com isso? Eu me lembro direitinho, uma vez eu estava participando de um curso que treina a gente a falar, a argumentar. E o professor dividiu a turma, dividiu a sala. Metade vai defender o aborto e outra metade vai ser contra o aborto. Aí eu me lembro que tinha um lá na minha metade, falou, como eu vou defender o aborto se eu sou contra? Eu falei, melhor ainda, que é fácil você defender uma ideia quando você concorda com ela. Eu quero ver você defender uma ideia com a qual você não concorda. Isso que é um treino de argumentação, de convencimento. E aí, então, no meio do curso, estava todo mundo lá, a turma que tinha que defender fazendo a sua parte, a turma que tinha que criticar fazendo a sua parte. De repente, um lá, pede para falar. Ele era contra o aborto, ele tinha que falar contra o aborto. Aí, isso aqui, acho que ele não sabia muito como falar contra, porque ele era a favor. Né? Mas aí ele pediu para falar. Pois não, falou, eu sou o nenê. E nunca ninguém me perguntou, eu quero ver. Ou seja, essa era uma maneira dele falar que era contra, porque, tipo, estão decidindo por mim, quem vai ver sou eu. Pouco importa se eu sou produto de uma violência sexual. Mas, na verdade, não é simples assim. Não é simples assim. E ele, sim, é produto de uma violência sexual, mas o problema está na cabecinha da mãe. Tem mãe que convive bem com aquilo. Tem mãe que é estuprada, engravida e fala, graças a Deus, fui vítima de uma violência, mas Deus me compensou com esse presente. Vou amá-lo. Da mesma forma que se fosse uma gravidez programada. Ok. Mas tem mãe que não convive com aquilo, que olha para a criança e transfere para ela inconscientemente o ódio que sente do estuprador. E aí essa criança não vai ser feliz. Essa criança vai ser vítima de um ódio inconsciente daquela mãe, mas ela sem querer vai descarregar nele. Então esse é um argumento, mas a gente vai voltar a falar disso oportunamente. E a questão do aborto necessário ou terapêutico, que também é polêmico. Por que salvar a mãe e sacrificar a criança? O argumento é simples. A mãe é uma vida certa, a criança é uma expectativa. Então você salva aquilo que você já tem, que é a mãe. Você, levando adiante aquela gravidez, corre o risco de não ficar nem com uma nem com a outra. Okay? E temos também o artigo 127, que trata das hipóteses de aborto, em que a pena é maior quando resulta na mãe lesão grave ou morte. Isso no caso do 125 e 126, que falam do aborto praticado por terceiro. No 124 não, é o autoaborto. Tá certo? O código chama isso de figura qualificada. Nós já vimos lá atrás. Isso é uma figura majorada, a pena é aumentada. Quando é qualificado, tem uma pena específica, uma pena própria para aquilo. Por exemplo, homicídio 6 a 20, no qualificado 12 a 30. Isso sim. Agora, quando você aumenta a pena, aumenta assim 1/3, 2/3, metade, 1 a 2/3, 1/6 a 1/3, aí isso é figura majorada, e é o que nós temos no 127, ok? Então, na aula 2, nós vamos entrar e analisar um por um dos artigos. O 124, que fala do autoaborto, pune tanto a prática abortiva, levada a efeito pela própria gestante, quanto a autorização, para que o terceiro o faça. Aí nós temos o 125 e o 126, que falam do aborto praticado por terceiro. O 125 sem autorização
sem o consentimento da gestante, e o 126 com o consentimento. 127 que fala das figuras majoradas, e o 128 que fala das hipóteses permitidas. E aí nós vamos incluir também aquela decisão do Supremo do feto anencefálico. Ok, gente? Então, se preparem aí na aula 2. Essa é a aula 1 de aborto. Qualquer dúvida, mensagem para renatopupo.professor@yahoo.com.br. Legal?